Está conosco à frente desse trabalho e falou: está preparada para isso? Eu falei: rapaz, ela levantou a mão para Jesus, está vindo todos os cultos, ela dá um testemunho, ela já pode falar que Jesus é bom, que salva, que transforma, que liberta. Por quê? Porque ela própria é testemunha. Ela ficava ali no hamburgão, deitada ali junto com as outras pessoas. Então, automaticamente que nós demos um folheto na mão dela, ela saiu para procurar os amigos dela. Então, ela estava apta para poder falar que Jesus transforma, porque ela já tinha sido transformada, já não estava mais na rua, mas estava na sua casa, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, levou o neto para lá, o neto retornou para Jesus, então já é uma missionária da parte de Deus na terra dos viventes. Amados, estamos aqui dentro de um texto, do qual, quando nós lemos, ele nos traz, ele levou uma instruções para a vida do jovem Timóteo, jovem pastor Timóteo, ali através dos ensinamentos do apóstolo Paulo. Entendemos que a segunda carta a Timóteo, é já os últimos dias ou tempos do apóstolo Paulo com vida. Ele já sabia que iria partir. Você vai ver no capítulo 4 desse mesmo livro, você vai ver uma carta que ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Ou seja, antes dele partir, ele queria instruir o seu filho na fé. Ele chama de amado filho na fé, no qual ele gerou nas suas missões. Então nós vemos, quando eu vejo a vida do apóstolo Paulo, eu comparo muito com a de Jesus. Por isso que ele fala: sejam meus imitadores como sou de Cristo. Você vai ver que ele sofreu injustamente, igual a Cristo. Ele morreu por amor ao Evangelho, por amor às almas, igual a Cristo. Antes de morrer, ele instruiu os discípulos, aqueles que no qual ele ia ganhando, a igreja que ele passava. Ele gostava de instruir os obreiros, preparar os obreiros para a seara, para que possa, porque ele sabia que um dia ele iria partir, mas teria que deixar um legado, teria que deixar alguém preparado para continuar a obra no qual ele estava fazendo. E assim ele fez com perfeição. Abaixo de Jesus, ele é o maior exemplo na Bíblia, da pregação do Evangelho. Ele conquistou um continente, ele sozinho, ele saiu para pregar a palavra, muitas vezes acompanhado, muitas vezes sozinho, mas ele cumpriu a missão. E dentro dessa segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, nós vemos o apóstolo Paulo encerrando a sua carreira, ou seja, cumprindo a missão no qual foi dada a ele. Eu queria pedir a pessoa que está lá, no computador, que pudesse colocar alguns versículos. Eu queria somente que os jovens aqui na frente lessem para nós esses versículos, tá bom? Nós vamos entender que essa carta, não, lê aqui pela tela que é melhor, todo mundo lê a mesma versão, e nós vamos entender que realmente estava terminando a sua carreira, ele estava cumprindo a sua missão. Em Atos capítulo 9, versículo 15, foi dada uma incumbência ao apóstolo Paulo. Antes, não era apóstolo, mas depois se tornou apóstolo, mas ele tinha se encontrado com Jesus no caminho, a caminho de Damasco. Capítulo 9 de Atos, versículo 15, a conversão do apóstolo de Saulo, que também Paulo. Vocês podem ler para a gente? Pode ler para a gente? Lê para a gente? Dá uma missão para vocês. Você lê? Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este há para mim um instrumento escolhido para levantar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ou seja, quando ele encontrou com Jesus, a sua vida foi transformada, ele recebeu uma incumbência. E nesse livro, nessa epístola, essa carta, nós vamos ver que ele cumpriu com excelência aquilo que foi dado a ele. Foi dito a ele que ele ia evangelizar, ele ia pregar aos reis, a todas as autoridades, E nós vemos que quando ele morre, ele está diante do imperador Nero. Você vai ver que ele passou por governadores, Agripa. Você vai ver, então ele foi cumprindo a sua missão. E as prisões do qual ele fala aqui, e ele vai entender que ele fala que não é uma prisão romana. Ele vai dizer prisões em Cristo. Filipenses, por favor, 1, 12 e 13. 1,
Filipenses 1, 12 e 13. Lê para a gente novamente. Lê, você está com o microfone. Lê, filho. Pode ler. Você está com a missão, você agarrou a missão. Quero ainda, irmãos, cientificar-os de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ou seja, as prisões dele nunca declarou que ele estava preso em Roma, preso pelos outros. Ele sempre disse que essas prisões eram em Cristo. E ele disse que todos os processos que ele passou não eram algo sem motivo ou sem razão, tinha um propósito, para que ele pudesse chegar diante daquele no qual ele foi enviado. Se ele não fosse preso, ele não chegaria diante dos governadores. Se ele não passasse por cadeias e prisões, ele não chegaria diante do imperador Nero. Ele falou que aonde ele ficava preso, os guardas tinham ciência de que ele estava preso ali por causa de Cristo e por causa do Evangelho. Ele não estava ali sendo reconhecido como ladrão. As pessoas sabiam. Ele se considerava um malfeitor, por quê? Porque ele estava preso ali, porque sabemos que quem é preso porque está em delito, cometeu alguma coisa para ser preso. Mas como Jesus padeceu e sofreu por amor ao Evangelho, o apóstolo também deixa bem claro que tudo aquilo que ele passou foi para cumprir o propósito que Deus colocou na vida dele. Glória a Deus. Vamos ver que ele passou por várias prisões. Em Atos 16, você vai mais uma vez em Filipos, aonde ele chega na sua segunda viagem, ele vai pregar a palavra e ele vai começar a trazer transtorno àqueles homens. Assim aqueles homens falaram que aqueles homens estavam trazendo transtorno, eles estavam tentando mudar a realidade e o costume daquele povo. Eles eram romanos e não poderiam aceitar aquilo que o apóstolo Paulo estava pregando como verdade do Evangelho através da pessoa bendita de Jesus. E aqueles homens começaram a se levantar contra ele. Conhecemos a narrativa desse ato 16, que eles estavam saindo a hora, né, para poder pregar a oração. E aí nós vemos aquela menina com espírito de adivinhação, e chega diante dele, e ele começa a repreender aquele espírito, e aqueles homens começaram a se levantar. Por quê? Porque aquela menina trazia riqueza para aquele lugar. Por causa daquela idolatria, daquela situação, aqueles homens viviam de fazer estátuas, né? E então aqueles homens começaram a se levantar contra a vida de Paulo e Silas. E nós vamos ver que essa foi uma das primeiras prisões que ele passou. Você vai ver que estavam ali presos, e a Bíblia vai dizer que eles um cantava e outro orava. Eles estavam ali dando testemunho da pessoa de Jesus através das suas aflições, e mostrando para aquelas pessoas que aquilo que ele estava passando era propósito de Deus na vida deles, né? Que era Paulo e Silas, e eles cantando e orando, vai dizer que perto da meia-noite se esconde um estrondo, e ali os caixas se abrem, e aquele carcereiro olhou e falou, fugiu todo mundo, porque as portas abertas, né? Nós temos visto no jornal que não precisa nem a porta aberta para um preso fugir. Outro dia estava uma escada, né? Passou na televisão, tinha uma escada, um homem aproveitou daquela escada e pulou um muro e fugiu. Outro da outra forma também conseguiu fugir, porque quem está preso quer ter a liberdade, quer fugir ou quer ficar naquela situação. Então quando aquele carcereiro chegou e viu as portas abertas, ele disse, fugiu todo mundo. Mas Paulo disse, não fugiu ninguém, estamos aqui. E aquele homem entendeu o propósito, e ele também recebeu a salvação. O apóstolo Paulo disse, se creres, será salvo tu e a tua casa. Então as prisões, os períodos que ele passou tinham um propósito para cumprir a missão. Então a nossa missão, muitas das vezes terão circunstâncias que nós muitas vezes não vamos entender,
mas quando nós pararmos e buscarmos no Senhor, é propósito passarmos para que o nome do Senhor seja glorificado, para que as pessoas possam entender que é um Deus que nós servimos, que zela pela nossa vida, que nos usa para que o nome dele seja glorificado. Quando eu falo disso, eu lembro logo de Jó. Quem aceitaria passar por aquele propósito, por aquela situação que Jó passou? Mas tinha um propósito para mostrar para Satanás que tinha alguém na terra que era fiel, mesmo em meio a todas as circunstâncias e situações, que aquele homem não abriria mão da presença de Deus. E no final, o Senhor exaltou aquele homem. Por quê? Porque ele entendeu o propósito de Deus na vida dele. Eu não sei nessa noite se você está passando por algum processo e às vezes não entende. Busca o Senhor que Ele vai te revelar. Ele vai entender, você vai entender que é necessário passar. Porque muitas vezes, se não houver falta, como o Jeová Jireh vai se manifestar? Se não houver uma enfermidade, como o Jeová Rafá vai se manifestar? Se não houver uma guerra, como o Senhor Sabaote, o Senhor dos Exércitos, vai se levantar para pelejar nossas causas. Então, muitas vezes, o Senhor vai permitir certas coisas acontecer para que Ele possa se revelar em nossas vidas e as pessoas possam ver que em nós há um Deus que zela pela nossa vida. Aleluia. Agora, se passa tudo bem, nada acontece, as pessoas vão olhar que tudo é normal, vai se proceder a caminhada e ninguém vai entender o processo de Deus e ninguém vai ver a Deus na nossa vida. Então, o apóstolo Paulo, ele passa a primeira prisão em Atos 16 em Filipos. Nós vamos ver também que ele em Atos 21, na sua terceira viagem missionária, quando ele está chegando a sua terceira viagem missionária, ele vai contar aquilo que aconteceu nas suas viagens, que quando os gentios estavam se maravilhando, estavam se convertendo, mas só que, em vez daquelas pessoas se alegrarem, começaram a apontar certas coisas do evangelho no qual o apóstolo Paulo estava pregando, e se levantaram contra o apóstolo Paulo, e aquele homem foi parar em Jerusalém, na cadeia, foi preso em Jerusalém. E foi tanto alvoroço contra a vida do apóstolo Paulo, que ele teve que sair de Jerusalém, porque os homens queriam matar o apóstolo Paulo. Queriam pegar o apóstolo Paulo e matar o apóstolo Paulo. Tiveram que transferir o apóstolo Paulo de Jerusalém para Cesareia. Para Cesareia, ficou ali aproximadamente 2 anos em Cesareia, ali diante dos governadores, das pessoas, ali perguntando, interrogando a ele o motivo. Alguns entenderam o motivo, que ele era inocente das acusações que aqueles homens estavam fazendo. Porque tem muitas pessoas que não querem mudança, tem muitas pessoas que querem vir na religiosidade. Aí quando você fala que não é preciso fazer isso, as pessoas se levantam contra a igreja, que tem a palavra de Deus como verdade, como base, de regra de fé e prática. Como você não falar, você é de Jesus, agora você tem que abandonar certas práticas, tem que deixar de fazer isso. As pessoas não querem servir Jesus da sua forma e da sua maneira. Aquelas pessoas que estavam na raiz dos judaizantes, eles queriam ficar presos àquelas situações. O apóstolo Paulo estava pregando a verdade que libertava, o evangelho de Jesus, e aqueles homens se levantaram contra ele. E ficou ali aproximadamente 2 anos. Aqueles homens, quando eles foram levar ele para poder julgar, ele falou: eu sou cidadão romano, eu paguei para poder ter cidadania. E aqueles homens não puderam tratar ele como outra pessoa, tiveram como tratar como romano. E ele pediu para que pudesse chegar diante do rei, diante do imperador. E assim foi feito. E assim foi feito. Dali de Cesareia, ele foi para Roma, aonde as pessoas vão falar que é a 4ª viagem dele, aonde ele vai chegar a Roma, aonde ele vai finalizar a sua carreira, aonde ele vai finalizar a sua missão, aonde ele foi incumbido ali em Atos 9:15, quando ele encontra com Jesus, ele recebe uma missão. Então ele tinha que chegar até Roma, para poder ele cumprir a sua missão. Para cumprir a sua missão. Então nós vemos que é necessário passarmos por várias situações, mas temos que cumprir aquilo que o Senhor colocou em nossas vidas, para que nós pudéssemos realizar. Nós vemos que ele vai dizer que ele mesmo
Jesus vai falar para ele, aparece para ele e fala que era necessário, como ele testemunhou dele em Jerusalém, que ele fosse também testemunhar lá em Roma. E nessa carta do apóstolo Paulo estava em Roma, já cumprindo a sua missão. Só que antes, né, da sua partida, antes dele ser degolado ou decapitado, porque o romano não poderia morrer do mesmo jeito dos outros, tinha que ser decapitado ou degolado, da forma que muitas vezes são interpretadas. E nós vamos ver que antes disso ele instrui o jovem Timóteo, o líder ali na igreja de Éfeso, onde ele amava esse jovem, no qual ele se interessava em instruir esse jovem para que ele pudesse ter um ministério abençoado, um ministério igual ao dele, para que ele pudesse prosseguir e dar continuidade à obra que o apóstolo Paulo tinha feito. Eu fiz questão de ler esses textos, por quê? Porque eu queria usar alguns versículos, como o apóstolo Paulo instruiu aquele jovem, usando esses versículos, usando alguma coisa para comparar. Eu também quero usar nesta noite para a nossa meditação. E começa no versículo 1, diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A primeira instrução nesse capítulo 2 é para que meia situação, porque havia uma perseguição, né? Ali Roma acusava os cristãos de tacarem fogo em Roma, e acusaram, então, aquela situação toda, e até acusava o apóstolo Paulo ser o líder dessa situação, nesse momento, mas sabemos que não foi. E ele falou: e mesmo a tudo que acontece, se fortaleça em Cristo Jesus. Para ter um bom ministério, seja ele qual for, temos que nos fortalecer em Cristo Jesus, ou nosso Senhor. E você vai ver que o próprio Jesus, ele tratou disso com os discípulos e apóstolos. Você vai ver que todas as vezes que Jesus enviava os homens para a missão, ele outorgava autoridade sobre a vida daqueles homens, dizendo que eles iam curar, que os demônios seriam expelidos às pessoas com autoridade outorgada a eles para aquela missão. E assim acontecia, eles voltavam testemunhando. Por quê? Porque a autoridade de Cristo estava sobre aqueles homens que estavam ali naquela missão. Então, eles estavam fortalecidos pela autoridade de Cristo na vida deles. Você vai ver ali na missão dos 12, na missão dos 70. Você vai ver, quando for lido hoje aqui em Atos 1:8, para que ele pudesse ficar em Jerusalém, até que do alto pudesse revestir do poder e autoridade, para que eles pudessem ser testemunha onde passarem. Ou seja, Jesus está dizendo: já instruí vocês têm o conhecimento, agora vocês vão ter autoridade total sobre a vida de vocês. Aí vocês vão sair como tocha humana. Onde vocês passarem e falarem, o nome do Senhor será glorificado. E nós vemos que isso aconteceu, que na primeira pregação de Pedro, milhares de pessoas foram convertidas pela ministração, foram convencidas e convertidas pela ministração do apóstolo Pedro. Por quê? Porque ele tinha a instrução e tinha a autoridade do Espírito Santo sobre a vida dele. O apóstolo Paulo vai dizer também à igreja de Éfeso, em Efésios 6:10: pois, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque ele estava dizendo que a luta daquele povo não era contra o irmão, mas era contra o inferno de uma forma geral. Eles tinham que se revestir em Deus, revestir da armadura de Deus, para que eles pudessem sair e ter êxito no resultado daquilo que eles fossem fazer. Então, a primeira instrução do apóstolo Paulo a Timóteo é: se fortaleça no Senhor. Aleluia. Se fortaleça no Senhor. Isso serve para cada um de nós aqui nessa noite. Nós possamos buscar em Deus, em oração, em palavra, em jejum, em monte. Nós temos que nos fortalecer. Se nós queremos cumprir a nossa missão, fazer o apóstolo Paulo, encerrar com a bandeira da vitória, dizendo: eu concluí a missão, temos que nos fortalecer no Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Temos que nos fortalecer no Senhor. O segundo ele vai dizer que tudo aquilo que Timóteo ouviu dele, principalmente, ele não teria que reter, ele teria que repassar.
ouvindo talvez uma pessoa, esses dias, um abençoado ministrando e dizendo que nós que estamos não podemos estar na ponta, nós temos que estar no meio. No meio. Tem muitas pessoas que dizem, eu estou na frente. Na frente muitas vezes complica. Na frente somente o general de guerra, somente o nosso Senhor, que tem que estar na frente. Nós podemos estar à frente de alguma coisa, né? Eu estou à frente do trabalho de missões da nossa igreja lá. Eu não estou na frente, porque quem está na frente é o nosso Deus, que é o dono da obra. Então nós temos que estar como despenseiro. A apóstolo está dizendo assim, ó, não retém. Você tem instrução. Você primeiro se fortalece, você tem instrução. Mas que não pare em você. Repasse tudo aquilo que você recebeu. O apóstolo Paulo vai dizer, como eu recebi do Senhor, também vos ensinei. O apóstolo Paulo, ele sempre foi exemplo para a igreja onde ele passava. Ele estava dizendo a mesma coisa para Timóteo, repasse tudo isso que eu estou te ensinando. Repasse tudo aquilo que você aprendeu até hoje. Não pare em você. Porque muitas vezes nós viemos aqui, na presença do Senhor, não estou querendo dizer aqui na igreja, na presença do Senhor, e ouvimos, aprendemos um montão, estamos cheios e não repassamos nada. Estamos em ovelha gorda de tanto alimento, mas não repassamos o alimento. Que nós nessa noite, nós possamos aqui nessa noite receber a instrução da parte de Deus, para que nós possamos parar aqui. Não seja o final, seja o meio desta missão. Repasse tudo aquilo que o Senhor tem te ensinado, repasse tudo aquilo que você tem aprendido na sua igreja, tudo aquilo que o Espírito Santo tem te instruído. Repasse, porque um dia nós podemos partir, mas a palavra não pode ficar presa em mim. A palavra tem que continuar. O apóstolo está dizendo, eu estou preso em Cristo, mas a palavra está solta. Ele estava em várias situações, mas ele estava pregando. Foi uma dessas prisões que ele conheceu Onésimo, infrutífero, inútil, fugiu de Filemon e chegou lá e encontrou com o apóstolo Paulo na prisão. O apóstolo Paulo poderia dizer, ó céus, ó terra, estou aqui preso, que não sei o que, falou um monte de coisa. Mas ele instruiu Onésimo a voltar primeiramente para os caminhos, para retornar à presença, vamos dizer. E quando ele saísse, ele tinha que voltar como uma pessoa transformada. O apóstolo Paulo, mesmo na prisão, muitas vezes deixava pessoas entrar e falar com ele. Ele instruía as pessoas, ensinava muitas pessoas, escreviam cartas para instruir as pessoas, mesmo preso. O seu corpo podia estar preso dentro de uma quarta parede, dentro de uma casa, porque ele ficou em prisão domiciliar, ou dentro de uma prisão, mas ele não retinha aquilo que Deus tinha dado para ele. A missão, muitas vezes não podemos ir, muitas vezes estamos trabalhando. Eu estou passando por um momento difícil, onde eu não estou podendo fazer as missões como fazíamos antigamente. A minha missão hoje é cuidar da minha mamãe, que está com 71 anos, vai fazer 72. Está com um problema de saúde, aonde eu que moro com ela, né? Então eu cuido dela. Ela só levanta para ir para o banheiro, para a sua necessidade de tomar banho. O restante sou eu, tudo que faço agora. Então o que acontece? Que isso está me privando de ir. Mas toda manhã eu mando um bom dia para centenas de pessoas. Muitas vezes eu mando mensagem para pessoas que não estão indo aos cultos. Ou seja, eu estou retido de estar onde ele está, mas a palavra de Deus já está indo através de uma divulgação aqui no meu zap, nos meus status, no meu Facebook, para entender que eu não posso estar lá no outro país, como tem muitos amigos que estão no Peru, mas estão lá na Bolívia. Alguns missionários estão na nossa página no Facebook, estão lá muitas vezes curtindo, compartilhando, comentando aquilo que postando. Por quê? Porque a palavra de Deus tem chegado na Bolívia. Porque se não posso ir lá, a palavra de Deus pode. A palavra de Deus pode, através da nossa vida. Muitas vezes nos preocupamos com postar tanta coisa, postar foto, mas esquecemos de ministrar através do Facebook. Às vezes eu estou em casa, vem um louvor. Já sei quando, já pego a palha aqui no louvor, vou postar do Zap, vou postar do Facebook. Né? E é engraçado que às vezes até pessoas comentam uma coisa. Quando você bota no status do Face,
mais pessoas visualizam, né, que mostra visualizando, do que mostra no Facebook, quando você posta uma postagem normal. Aí eu, sabendo disso, eu coloco logo lá nos status, né? Às vezes, quando a pessoa, uma amiga minha que está lá em Belo Horizonte, aí ela vai e comenta no status do WhatsApp: muito obrigado, meu amigo, essa palavra que eu estava precisando. Ou seja, a palavra de Deus chegou lá em Belo Horizonte, eu estou aqui na ilha do governador do Rio de Janeiro, mas a palavra ela não pode ficar presa. A palavra, de um jeito ou de outro, tem que chegar nos quatro cantos da terra. E agora com a internet, com a mídia, ela pode chegar no Japão, pode chegar onde for. A palavra de Deus ela pode chegar. E nós vemos aqui que ele fala: não retenha. Ele fala: ensina homens idôneos, pessoas que vão levar à frente também. Não seja o final, seja o meio. Recebe do seu pastor, recebe de Deus e passa para frente. Passa para frente, vai passando pela rua, se não te conseguir falar, manda uma mensagem dizendo: onde eu ouvi isso, você perdeu, mas recebe aí e fala. Reparta aquilo que Deus tem nos dado. Então a primeira é se fortalecer no Senhor. A segunda coisa que ele orienta o jovem Timóteo, pastor Timóteo, é que ele não pode ser o final, ele tem que ser o meio, ele não tem que estar na frente, ele está à frente, porque quem está na frente só pode ser um, é o nosso Deus, que nos chamou, que nos orienta, que está na frente, nos garantindo a vitória, abrindo porta para que nós possamos passar. A terceira coisa é ser um soldado. Foi assim que ele falou, ser um soldado? Foi? Ele falou assim? Ou ele falou como um bom soldado? Eita! Tem diferença de soldado para um bom soldado? Tem diferença de um crente para um bom crente? Tem diferença de um bom funcionário para um funcionário? Tem diferença? Ele diz assim: sofre comigo as aflições de Cristo como um bom soldado. Gente, ele poderia falar novamente, né, ser um soldado, mas como um bom soldado. E sabemos que quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, ou quando nós entregamos a nossa vida para Ele, para Ele ser o Senhor da nossa vida, nós acabamos de ser alistados no exército. No mundo espiritual não tem essa de neutro. Não tem esse negócio de neutro. Tem dois, ou é você um, ou é você outro. É que nem hoje aí, ó. O pessoal vamos mudar para cá para a eleição, que as pessoas não querem votar, eu quero ser neutro. Gente, é a história de uma nação que está aí para ser tomada conta. Ou você vai a favor de um ou a favor do outro. Você tem que se posicionar. Se posicionar para poder tomar uma escolha certa, para poder amanhã não estar sofrendo com as decisões que nós não tomamos. Então ele disse: seja como um bom soldado de Cristo. Todo mundo: não, eu sou crente. Não é só crente não. Depois que você, é que nem quando alguém participou de facção. Quando você mora num lugar, é de uma facção, que você mora em outro lugar que é outra facção, as pessoas vão te ver, mesmo que você não seja, faça parte, vai dizer: fulano mora lá na área de terceiro, te colocando no pacote, porque você mora naquele lugar. Ou seja, você não é visto de uma parte neutra. Você vai ver quando entram para poder dominar uma área ou outra, é tiro para tudo que é lado, às vezes matam você no meio da rua. Por quê? Para eles é todo mundo inimigo ou alemão, você não tem neutro para eles. Eu sou dessa facção, que você é da outra, então você é meu inimigo. Assim, quando nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos inimigos do diabo. Somos alistados para o exército lutar contra ele. E para lutar contra ele não pode ser só um soldado, tem que ser um bom soldado. Um bom soldado, quando ele vai sair para a guerra, mesmo que não tenha a instrução de alguém que está à sua frente, ele vai buscar a instrução. Ele vai buscar saber aonde ele vai, saber como é o material bélico da pessoa, do adversário. Ele vai entender que ele não pode somente atacar e também tem que se defender. Tudo isso é uma qualidade de um bom soldado. Agora, um soldado que vai dizendo assim: pega essa arma e vamos lá agora.
não sabe de nada, e vai lá, é a mercê, qualquer coisa você atira. Não pode. Não pode. O bom soldado, ele tem que saber aonde vai, o que está fazendo, como vai guerrear. Um bom soldado, ele não pode fazer como aqueles homens que saíram em 2 Reis 3, saíram, andaram depois de 7 dias, viram que a água era pouca, para chegar do outro lado, mas chegou outro dia para frente. Se não fosse um profeta, a poder da resposta de Deus, morreriam no meio da guerra. Por quê? Porque não avaliaram a distância, não avaliaram a quantidade de alimento, não avaliaram a quantidade de água que teria que levar. Se o Senhor não se revela para aquela situação, para que não pudesse honrar a fé daqueles homens que estavam ali, eles morreriam no meio do deserto de sede e de fome. Por quê? Porque negligenciaram no meio do caminho para a guerra. Eles estavam indo para uma batalha. Eles tinham que ter ciência de tudo. São 10 dias de viagem. Quantas horas vamos andar? Quanto tempo vamos ficar? E saber a quantidade de alimento. Saber o alimento que vai levar, a quantidade de água que pode beber. Mas aí sai de qualquer jeito. Vamos para a igreja e vamos embora. Aí dá de cara com uma situação, não sabe resolver. E muitas vezes perde. E muitas vezes perde por quê? Porque não se integrou na situação, naquilo que você estava indo fazer ou resolver. Nós não podemos só sair de casa e dizer, eu vou para a igreja. Quando dizer, nós não estamos neutros nesse campo de batalha. E quem aceita Jesus não tem essa de aeronáutica, como Maria, como exército, de te levar para ali. Vamos para ali, que eu vou te ensinar, você vai atirar, Não, você aprende no campo de batalha. Você aprende no campo de batalha. Hoje estamos aqui, vocês estão sentados, eu estou aqui, mas é uma batalha aqui, porque o diabo não quer que isso aconteça. É uma batalha travada. Só está acontecendo porque eu e você temos orado, é porque nós temos colocado a mão no Senhor, e o Senhor tem tomado a frente. Aí se ele está à frente, aí o diabo não consegue impedir o culto. Mas ele tenta. Quando vez você quer vir, aí parece uma dor. Aí eu não vou. Aí o ônibus perdi o ônibus. Que nem a missionária Marta que trabalha lá no centro, né? Às vezes, se perder um ônibus, pode demorar, aí perde engarrafamento, aí perde o horário do culto. Então, como tem diferença de soldado e bom soldado, que nós possamos ser um bom soldado de Cristo. Que nós possamos ser um bom soldado de Cristo. Aí aqui eu coloquei, o bom soldado de Cristo, ele se prepara para a guerra. O bom soldado de Cristo, ele tem a capacidade de sofrer as aflições. O bom soldado, porque o bom soldado, ele vai buscar, ele vai se integrar nas coisas de Deus, ele vai estar envolvido, e o Senhor tomando a frente, ele vai passar e vai suportar as lutas, mesmo achando que não vai suportar as aflições. Eu creio que Jó, quando passou por ali, eu creio que a mente, como é humana, o corpo, né? Eu creio que muitas vezes ele pensou em alguma coisa, mas assim, está repreendido em nome de Jesus, eu sei o Deus que eu tenho crido. Quando Davi saiu, assumir a guerra contra os filisteus, tu acha que não teve medo daquele jovem? Tu acha que ele não ficou por dentro? Não, mas eu vou porque eu vou em nome do Senhor, e mesmo com medo, o seu homem interior dizendo que não, aquele que estava com ele desenvolvido disse sim, vai porque eu vou te dar vitória. E ele foi, porque ele foi confiando no Deus que o alistou, o Deus que ungiu, o Deus que preparou. Até tentaram colocar a armadura de Saul sobre ele, mas ele andou e disse, não tem jeito, tira isso tudo, porque a armadura de Deus já está sobre a minha vida, porque quando ele me ungiu, ele me revestiu da armadura dele, e eu vou pelejar. E ele ganhou, ele pegou aquele gigante e venceu, e arrancou a cabeça do gigante. Então nessa noite a instrução de Deus para nós vamos estar nos preparando a cada dia mais, saber com quem estamos lutando, as armadilhas dele, para poder nós sabermos lutar e sairmos vencedor. Porque se sai para lutar, sai pegando, que nem está acontecendo na Rússia, né? Pegando um montão de gente, um treinamento rápido, aí chega na hora, morre um montão de gente, porque o treinamento foi rápido. Mas nós temos tido tempo de Deus para que nós possamos buscar o Senhor.
Então a instrução do apóstolo Paulo para ele é: seja um bom soldado. Se você for ver, ele vai dizer que não se embarace com as coisas dessa vida. Você vai ver lá em Deuteronômio 20, as leis da guerra. Ele vai dizer muitas coisas ali, e uma delas é: quem está com pensamento em alguma coisa na sua casa, volte. Se você casou e não teve lua de mel, volte para a lua de mel. Se você construiu uma casa e não entrou nela, volte para a sua casa. Se você plantou e não colheu, volte para colher. Para que amanhã ou depois diga que você não teve a lua de mel, que você não entrou na sua casa, que você não comeu o seu fruto. Por quê? Porque na guerra, você já viu quando você, vamos entrar numa oração, aí você começa a orar, aí de repente vem a preocupação na sua mente. Às vezes você lembra que amanhã você tem que resolver alguma coisa e do nada vem na sua mente aquele negócio, aquela guerra. É uma coisa terrível, mas o Senhor nos dá a vitória. Tenha capacidade de suportar as aflições. Tenha concentração na sua missão. É isso que o Deuteronômio 20 está falando, ali nos versículos, acho que 4 em diante, se eu não me engano. Nos primeiros versículos eles vão encorajar. Eu vejo ali dois líderes, um líder militar dizendo sobre a guerra e outro líder espiritual falando que o Senhor estaria com eles, como tirou do Egito, como foi, estaria com eles dando livramento e guardando, para que não pudesse temer, mesmo que fosse maior a quantidade de seus inimigos, que ele pudesse confiar que é o mesmo Deus que deu vitória lá no Egito, seria o mesmo Deus que daria vitória a eles antes de chegar na terra prometida. Ele teria uma guerra muito grande. E por isso que ele falou, a guerra vai ser ferrenha. Então quem estiver aí com pensamento em alguma coisa, você não pode estar desconcentrado numa guerra. Não pode. Não podemos estar desconcentrados e saber que estamos numa guerra. Não pode. O apóstolo Paulo em Coríntios 9, até não ter aqui 9, 17 e 18, ele vai dizer que ele não lutava como fosse dando soco ao vento, não. Ele sabia que tinha um alvo certo. Ele tinha um alvo certo. Coríntios 9, 25 e 26. Se puder colocar para mim, tem como colocar? Coríntios 9, 25 e 26. 1 Coríntios, por favor, desculpe. Esse é um bom soldado. Toda atleta que tudo se domina. Deixa eu ler pela minha aqui, só um minutinho. Que é uma versão um pouco diferente. Pois assim, 25, ele, todo aquele que luta, tudo se abstém. Ele os faz para alcançar uma coroa corruptível. Nós poremos uma incorruptível. Pois eu assim corro, não com uma coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. É o que nós falamos, às vezes chega no quartel, nem treinamento tem, pega a arma e sai correndo. Vamos para a guerra. É uma coisa incerta, mas ele falou: não, eu tenho meu alvo, eu tenho meu objetivo. Quando eu combato sabendo a forma que tem que ser feita, o alvo que tem que ser alcançado. Ele dizendo aqui para a igreja de Coríntios. Então nós vemos que o bom soldado, ele não pode ficar com a mente dividida, ele não pode querer sair lutando de qualquer jeito. Ele tem que ter todas as condições para poder entrar numa guerra e sair vitorioso. E nós temos que ter uma motivação correta. Esse é o bom soldado. Qual é a sua motivação que você está aqui nessa noite? Será que você veio porque tinha que vir? Será que você assumiu essa responsabilidade porque foi o pastor que te escolheu? Ou porque você aceitou o que o pastor te colocou porque tu sabe que Deus é na vida dele, que foi Deus que te escolheu? Você está aqui nesta noite porque você veio adorar ao Senhor, independente de rótulo ou título de culto. Você está aqui nesta noite porque você veio adorar ao Deus das missões, ao Deus que Ele é o Deus da missão, é o dono da obra. Então, um bom soldado, ele tem que ter essa ciência toda.
tem que ter a motivação certa. Eu vou lutar porque eu vou lutar. Não, você tem que lutar para agradar. Ele mesmo disse, para agradar aquele que te alistou. Ele fala para Timóteo, você tem que fazer tudo isso como um bom soldado, para agradar não a mim, Timóteo, mas agradar aquele que te alistou. Então, nós temos que ter um bom soldado. Um bom soldado. E a última, ele fala sobre eu vou dizer que é agricultor, que é produtor. Como produtor, agricultor, nós sabemos que a pessoa que mora no campo, ou tem uma roça, ou tem uma horta, ele tem que saber o que vai plantar. Ele tem que saber, né? Ele tem que preparar a terra. Tem lugar que, se você plantar daquele jeito, ele não vai nascer nada. Mas se você preparar a terra, adubar a terra, independente aonde esteja, pode estar no deserto, pode ir no Jequitinhonha. No Jequitinhonha, a chuva é quase nula lá, é pouco tempo que chove. Né? Até esses anos agora, no meio da pandemia, foi uma chuva que alagou tudo por lá de lá, na Bahia, que negócio tudo ali também. Mas não é normal chover constante. Mas você vê a diferença. Aonde as pessoas não querem investir, é tudo seco. É tudo seco. Aí você vê no vizinho, quando for um poço, preparou a terra, tudo verde. Se você olhasse, pegasse um drone e olhasse em cima, você vê a diferença. No chão já vê verdinho, milho, um montão de coisa. O vizinho que não investiu, não arou a terra, não preparou, tudo seco. Então o apóstolo Paulo, ele fez ilustrações, ele comparou Jesus, e Paulo tem uma igualdade tremenda. Jesus, ele fala com parábola, para poder as pessoas entenderem. E ele usou termos para que o jovem Timóteo ele pudesse entender o que ele queria falar. Ou seja, o agricultor ele tem que preparar a terra. O agricultor ele tem que plantar e saber o que vai plantar naquela terra. Porque a gente só vai colher aquilo que nós plantamos. Não é isso? Tem gente que quer plantar manga e quer colher abacaxi. Não vai colher de jeito maneira. Vai colher o que plantar. Então temos que, como agricultor, como ele nos compara, nós temos que saber até a semente que nós vamos semear. Às vezes queremos uma bênção tal da parte de Deus. Aí temos condições de lançarmos uma semente boa na obra, e não fazemos. E queremos colher coisas grandes. Então, até nisso, temos que saber plantar. Até nisso, a nossa semente tem que ser selecionada. Eu quero uma porta de emprego. Ali Deus te deu um trabalhinho ali, você está com um dinheirinho. Aí tu sabe que a igreja está precisando, tu sabe que... Aí você faz um propósito, uma campanha, alguma coisa, passa a sala normalmente, sabendo dos propósitos, aí chega lá numa oferta, e fica orando pela porta de emprego. Se não plantou, como que vai colher? Então temos que saber, como bom agricultor, como bom produtor, temos que saber o que plantar, para podermos saber o que vamos colher. Vemos também, que o tempo da colheita, nós temos que escolher o que nós vamos plantar, porque tem coisa, vamos lá, tem coisa que pode dar em um mês, tem coisa que só vai dar fruto daqui a 10 anos, porque ela vai crescer, vai esperar crescer totalmente para poder dar fruto anos. Então, se você quer comer teu fruto em breve, escolhe uma fruta, uma árvore que você possa plantar e possa colher daquilo que comer, desfrutar, como está aqui, que melhor seja o agricultor, o produtor, ser o primeiro a comer, desfrutar daquilo que plantou. Então, até nisso, o apóstolo Paulo estava ensinando o jovem Timóteo, para que possa colher no tempo certo. Quando você vai ver lá em João 4, Jesus pergunta aos discípulos, que estavam dizendo que a colheita seria em 4 meses, acho que é 3 ou 4 meses que ele fala, aí você levantar os olhos e ver que o campo está branco para a colheita. Aqueles homens não estavam tendo discernimento do tempo da colheita, não estava tendo discernimento. Queridos, no meio dessa pandemia foi e está sendo o melhor momento
para poder pregar a palavra, para poder usar essas redes sociais, porque tem muita gente aflita. Teve e está tendo muita gente aflita, pessoas pensando em tirar a sua própria vida. Então esse é o tempo de colher, de você levar a palavra e você colher aquele fruto. Aí dizer, não, deixa passar essa pandemia, quando tudo melhorar, aí sim nós vamos ter uma boa colheita. Quando começou a pandemia, mesmo com portas fechadas, ao invés de deixar uma pequena porta aberta, pessoas entrando chorando, querendo Jesus, porque estava um tempo de escassez, um tempo difícil, e as pessoas queriam Jesus. Foi um bom tempo, muitas pessoas estão firmes. Conheço pessoas que, anos atrás, botaram essa fantasia de carnaval, saíram, no mesmo dia passou mal, voltou para casa, no meio do carnaval, foi para a igreja e entregou a vida para Jesus. Entregou a vida no carnaval, ele entendeu que o tempo do seu plantio no reino era aquele momento. Ele foi e entregou a vida para Jesus. Ficou um bom tempo. Hoje já não tem um tempo que eu não vejo, não sei se ele está firme, mas foi no meio do carnaval. Ele passou mal, no meio de fantasia, voltou para casa, e no carnaval ele entregou a vida para Jesus. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo dando uma instrução muito. A Bíblia diz, muitos estão dizendo que a Bíblia está desatualizada, mas não, ela é mais atual do que a notícia que vai sair no jornal de amanhã. A instrução que Paulo deu a Timóteo anos atrás está servindo para você nessa noite. Está servindo para nós, dizendo para nós que nós devemos cada dia nos fortalecer no Senhor. Que temos que ser não somente um soldado, só um crente, temos que ser um bom soldado, saber militar, saber buscar direção, regras, obedecer regras, porque é igual a casa de recuperação. Tem pessoas que falam, quando falam assim, lá a casa de recuperação não é um local que você vai ficar à toa, não. Lá, quando nós levamos, é lá tipo uma igreja, você vai ficar sendo tratado, mas é um lado espiritual, lá é uma igreja. Lá você vai ter que ter horário para poder você dormir, você acordar, horário das refeições, 3, 4 refeições no dia, mas tem tudo horário. Aí a pessoa, não quero obedecer regra, não. O bom soldado, ele obedece regra. Colocou na portaria, sabe que não pode sair de lá. Botou num posto, sabe que não pode, chuva. Às vezes quando a gente vê, na Inglaterra, né, que aqueles câmeras com o chapéuzão que escorda, né? Fica lá fora, às vezes a gente vê até as pessoas debochando que eles ficam quietinhos lá. Eles estão ali, né, que não pode sair dali. As pessoas fazem, mexem com eles, ficam quietinhos lá, Tom de segurança, ele colocar naquele posto, e dali não pode sair, sabe, se dali vai ser punido, vai desobedecer, e não pode desobedecer, senão vai deixar de ser um bom soldado. Então nós precisamos se fortalecer no Senhor, ser um dispenseiro, não deixe que nada pare em você, passe para frente, distribui, reparta com as pessoas. Não podemos deixar de ser um bom soldado, e nós temos que ser um agricultor ou um produtor, saber que temos que arar a terra, sabemos que tem um processo para todas as coisas, para que nós podemos colher. Se queremos colher o bem, planta o bem, senão não vamos plantar. Se plantar o mal, não vai plantar o bem. Então que nessa noite eu quero deixar para a nossa meditação essa instrução do apóstolo Paulo. Ele terminou, ele disse, e acabei a carreira e guardei a fé, ou seja, concluí a minha missão com êxito. Tudo que o Senhor propôs na minha caminhada, eu fiz passo a passo. Sofri, passei. Aqui nessa última carta ele vai dizer que todo mundo abandonou ele. Que as pessoas na hora que foi preso, na situação, muita gente abandonou, ele vai relatar nomes das pessoas que abandonaram, pedindo para que Timóteo pudesse levar alguém, para que antes que ele morresse, ele pudesse ver as pessoas. Ele sabia que ia morrer, ele diz, traga fulano, traga ciclano, traga a minha capa que eu deixei. Ele sabia que estava terminando a missão, mas eu fiz questão de mostrar nessa noite, o início, para que ele foi chamado, e aqui é o que ele concluiu, ele cumpriu todos os seus propósitos, mas passou o propósito. O Senhor nos chamou para um grande propósito, e temos que aceitar o processo e passar por ele, para que no final nós possamos deixar o nosso legado. Amanhã não sabemos se nós iremos ser arrebatados,
de uma forma coletiva ao soar da trombeta, ou se o Senhor vai nos chamar, como tem chamado muitos nossos irmãos aí separadamente. Muitos hoje estão esperando para que ao soar da trombeta seja arrebatado todo mundo, para que ele possa desfrutar também das promessas de Deus, da vida eterna, desfrutar das mansões celestiais. Então nós possamos deixar um legado, e para que as pessoas possam ver Cristo em nós, como o nosso pastor falou, né? Que as pessoas possam ver, através das atitudes do apóstolo Paulo, as pessoas sabiam quem era o apóstolo Paulo, e sabiam porque o próprio demônio, espírito maligno, ele testemunhou: sei que é apóstolo, quem é Paulo e o Deus que ele serve, mas quem sois vós? E rasgou aqueles homens todos, bateu naqueles homens, mas ele reconheceu: o bom soldado, aquele que se fortalece no Senhor, aquele que é dispenseiro, aquele que é um agricultor, aquele que está sendo fiel à sua missão, o inferno nos conhece. Mas não é de riso não, de alegria não. Ele nos conhece como alguém que combate contra ele, alguém que é contra ele e alguém que vai vencer ele em nome de Jesus. Então que Deus possa nos abençoar, e eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quem foi abençoado aí, dá um glória a Deus e fique de pé. Glória a Deus! Oh, aleluia. Que nessa noite, verdadeiramente, tanto eu como você, todos nós, você que está vivendo aí pela internet, possa rever essa mensagem e se perguntar para si mesmo: que soldado sou eu? Eu fiquei me questionando em todo o tempo ali, com o olhinho fechado ali, me questionando: que soldado sou eu nessa guerra que Deus nos colocou, nos chamou e nos convocou. Evangelista Alexandre, que Deus continue abençoando o amado rica e abundantemente, não somente a sua vida ministerial, mas a sua vida pessoal, financeira e familiar, para a glória de Deus. Amém? Amém. Vamos estar orando para o encerramento do culto. E já quero te lembrar, você meu irmão, você minha irmã que está aqui essa noite, você que está vivendo, que amanhã às 19h30 essa festa continua. Deus quer falar contigo uma vez mais. Ele vai trazer outro homem de Deus aqui amanhã para poder falar conosco, para poder falar sobre missões e para poder falar de missões para nós. Amém? Grandioso e poderoso Deus. Na tua sinceridade dos nossos corações, Senhor, queremos te render toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Obrigado pela palavra que foi ministrada em nossos corações, Senhor. Que possamos, Senhor, verdadeiramente, Senhor, abrir os nossos olhos espirituais ao ponto, Senhor, de ver, Senhor, em que estágio, Senhor, do exército nós estamos. Ah, Senhor, porque verdadeiramente, como foi explicado nessa noite, não devemos estar nas extremidades, Senhor, mas devemos estar no meio. Ah, Senhor, que verdadeiramente, Senhor, a Tua palavra venha de confronto aos nossos corações, Senhor. Ah, Pai, que verdadeiramente, Senhor, essa palavra possa produzir frutos dignos de arrependimento, Senhor. E alguns vão produzir em 30, outros vão produzir em 60 e outros vão produzir em 90. Mas que produzam, Senhor, frutos excelentes para a Tua glória. Eu te peço agora, Pai, nos despede para a nossa casa, Senhor. Nos leva debaixo da Tua poderosa mão, Pai. É isso que eu te peço, te louvo, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Jorge, dá a bênção apostólica aqui para nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estenda suas mãos, por favor. Que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja por todos vós. Eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a igreja diz. Amém. Porque eu e você Fazemos parte de uma grande família, com muitos filhos. semelhante a Jesus Cristo, para a glória de Deus. Aplauda o Senhor, glória a Deus. Sempre usando o senhor, tá? Não é, pastor?